Olá e seja muito bem-vindo a mais uma edição do Clube MVET Podcast. Que bom estar de volta para mais um episódio. Claro, para você, amigo veterinário, amigo zootecnista, profissional da área, é um prazer estar aqui novamente para trazer informações bem importantes, relevantes para o seu dia a dia como profissional. Hoje o nosso assunto, a gente vai falar sobre ingredientes funcionais, abordando aqui a linha M-Line da Matsuda, na companhia novamente do Ives Miceli de Carvalho, que é médico veterinário e tem já uma bagagem extensa, né? Vários anos trabalhando neste segmento. Ives, bom ter você com a gente mais uma vez, bem-vindo. Eu que agradeço, Ale. Muito obrigado mais uma vez aí pelo convite, né? Estamos aqui para bater esse papo. E a gente vem numa sequência muito boa, né? Nos nossos episódios anteriores, a gente está aprofundando, na verdade, e linkando cada um dos temas. Eu queria que a gente começasse a falar, então, sobre a questão dos ingredientes funcionais, já perguntando por que eles são classificados desta forma, né? Como ingredientes funcionais. Perfeito. Então, a gente veio numa viagem, né? Nessa nutrição desde o primeiro episódio, onde no episódio anterior nós falamos um pouco o conceito de ingrediente, de nutriente e alimento, né? E ressaltamos que os nutrientes são a nossa base, o nosso fundamento para uma fórmula ser adequada para aquela determinada espécie. Então assim, eu tenho um ingrediente que o nutriente está ali dentro e esse nutriente ele pode estar apenas ali dentro da composição ou ele pode ter uma ação essencial para uma determinada espécie, ou pode ter uma função específica como essa que você mencionou, né? Então, o próprio nome, funcional, ele tem uma função para estar ali presente. Tem um objetivo já claro, definido. Exato. E aí, eu tenho que pensar no qualitativo dele, da fonte que eu vou utilizar, do ingrediente que eu estou utilizando, mas eu tenho que ter o quantitativo também. Não adianta só eu colocar um cheiro dele ali que penso que ele vai ter a função desejada. Não, eu tenho que estudar. Se eu tenho ali uma função específica para esse nutriente, que é a base dele, eu tenho que estudar quanto em miligramas, microgramas ou em quilogramas eu posso adicioná-lo para ter aquela determinada função preventiva ou de tratamento se for necessário. Esse aspecto qualitativo porque eu tenho às vezes diferentes fontes de um mesmo nutriente. Exato. E dependendo dessa fonte eu posso ter mais absorção, menos absorção, mais uso, menos uso dentro do organismo. Exatamente, você fechou bem o raciocínio, né? Se a gente pegar como exemplo um animal de grande porte, que algumas raças têm tendência a apresentar problemas osteoarticulares. São raças que crescem em demasia. Elas têm aí já uma predisposição, às vezes por raça mesmo, de apresentar problemas osteoarticulares. Um dog alemão, por exemplo? Um dog alemão, um pastor alemão, um labrador retriever, um golden retriever. Eu já fui no extremo, né? Sim, mas o dog alemão é interessante porque, além dele ser um cão gigante, né? Ele é um animal ativo, bem ativo. Brincalhão, né? Alegre. Se você comparar ele com o São Bernardo, por exemplo, o São Bernardo é mais pacato, é mais lento, né? Lógico que é mais pesado também na maioria dos exemplares, mas o dog alemão, ele tem esse tamanho gigante, mas ele é ativo. Então, é uma tendência que pode gerar problemas articulares por essa atividade alta e se ele tiver um peso acima, tiver uma sobrecarga na articulação, eu posso trazer aí um comprometimento para ele. Então, o que eu tenho que pensar? A nutrição ela nunca pode vir como o primeiro foco da saúde do animal nesse quesito preventivo, mas ela faz parte de todo o processo. Eu falo nisso porque, como nutricionista, eu já recebi assim, muitas informações tipo, a culpa foi da dieta, a culpa foi do alimento. Então assim, vamos tirar o alimento dessa posição de culpado e colocar ele na posição de benefício, né? Então assim, eu posso estragar um animal, vamos dizer assim, mais brutamente falando, com uma dieta ou eu posso recuperar ele. Vai depender de mim, não da dieta em específico. Se eu errar a dose, se eu errar a composição, sou eu que estou causando esse erro, não é a dieta. Né? Então, vamos tirar essa sobrecarga, vamos dizer assim. Então, assim, Ale,
O que nós pensamos? Se eu tenho um animal que ele tem um porte grande, gigante, é uma raça que eu já tenho conhecimento, que ela apresenta uma degeneração articular própria, o que eu posso pensar? Animal que vai receber essa dieta, eu posso adicionar uma quantidade em miligramas de um componente que ele passa a ter uma função preventiva. Dá um exemplo? Existe aí os condroprotetores, que são os protetores articulares, que é a glicosamina e a condroitina, né? Normalmente a gente utiliza fontes já pré-determinadas que passam a ter uma boa absorção oral, porque muitas vezes eu posso suplementar à base de medicamentos, esses condroprotetores, que tem uma função diferente dessa absorção oral, né? Okay. E lembrando que pela dieta eu tenho uma competição na absorção no trato digestório. Então eu tenho que elaborar quantos miligramas para aquele animal que vai consumir tantos gramas por dia, se vai ter uma ação preventiva, né? Eu estou fazendo uma média, não estou tratando aquele animal diretamente. Eu estou fazendo uma fórmula geral. Okay. Mas eu posso pensar em criar uma fórmula de tratamento para esse animal que tem um problema articular. Era isso que eu ia perguntar na sequência. Como que se dá essa prescrição de um nutriente funcional? Ou seja, na prática, no dia a dia, como é que eu chego a essa recomendação, a essa prescrição? Então, vamos fazer uma hipótese, tá? Não estou falando em valores exatos para esse exemplo que eu darei agora. Ok, vamos lá. Se eu tenho aí um alimento para animal adulto de porte grande, eu vou lá e coloco 500 miligramas por quilo de condroitina e glicosamina para esse paciente. Que vai vir no alimento. Não tô mensurando corretamente a condroitina e a glicosamina, só estou mencionando, tá? Como exemplo. Aí ela vai como exemplo de prevenção e manutenção. Tá. Se eu tenho um paciente que ele está com uma artrose degenerativa num grau acentuado, ou eu posso manter essa dieta e entro com um suplemento desse nutriente. Um extra, né? Um extra. Um complemento. Isso. Tá. Extra dieta. Extra dieta. Tá? Aí vai depender do manejo, vai depender da praticidade para o proprietário, né? E também para a comprovação clínica dessa enfermidade junto ao colega, junto ao clínico. Eu tenho uma outra opção. Eu posso buscar no mercado dietas industrializadas onde são específicas para tratamento de artrose, de degeneração de cartilagem e tudo mais. Onde, ao invés de eu ter os 500 miligramas, eu tenho 1 grama dessa substância já ativa lá para tratar. Então, assim, eu posso ter essa opção, eu tenho no mercado isso, né? Aí vai depender da minha conduta terapêutica, tá? Que nós chamamos de alimentos coadjuvantes a uma determinada enfermidade. Então, a gente pode ter isso para o paciente diabético, para o paciente obeso, que eu quero reduzir o peso. Então, eu tenho uma dieta específica para redução de peso. Para o paciente com um problema osteoarticular, eu tenho uma dieta que vai auxiliar o tratamento. Isso tem que ficar claro. Auxiliar. Ela é um auxiliar, ela não é o tratamento principal. Em si. Nós mencionamos há pouco um paciente diabético. Pode ser que quando eu inicio uma dieta dessa e ele é um diabético insulino dependente, que depende de injeções de insulina diariamente ali, pode ser que eu estabilizando o quadro, fazendo esse animal chegar a um peso melhor, né, mais adequado para ele, pode ser que eu comece até a subtrair a injeção de insulina controlando a dieta. Isso pode acontecer. O que eu não posso a partir do momento que eu entro com uma dieta dessa, eu entrei com uma dieta específica para o paciente diabético, corta a insulina. Não. A insulina continua sendo o tratamento de base. Sim. Aí a dieta vem como complementar. Tá? E se houver uma progressão, se houver realmente um benefício... Dentro de um acompanhamento. Aí o profissional vai verificar qual rumo vai tomar. Exatamente. Então, assim, a nutrição e a nutrição clínica, elas trabalham em sinergia. Como que eu passo da nutrição para uma nutrição clínica? Do preventivo para o tratamento. Do essencial para o funcional. A dose. Então eu tenho uma dose que eu coloco naquela dieta somente para manutenção de 500 miligramas de condroitina e glicosamina, preventivo da articulação. Eu tenho um paciente doente que eu vou usar uma dieta coadjuvante, complementar, com o dobro dessa quantidade, né? É um exemplo, eu não estou mensurando corretamente aqui, estou fazendo uma hipótese, tá? Porque você tem fórmulas distintas no mercado. Claro, tem muitas variáveis, né? É. Agora, quais categorias de dietas que
que se utiliza, né, do nutriente funcional? Isso é uma excelente pergunta, por quê? Eu posso ter uma fórmula básica, uma fórmula econômica, uma fórmula standard. E se eu colocar ali um nutriente funcional, ele não vai ter função. Porque ele depende de outros nutrientes e precisa de uma composição mais elaborada para que ele mostre o seu papel, que mostre a sua função, né? Sendo redundante aí na exposição. Então, assim, normalmente nós encontramos na categoria de premium para super premium os nutrientes funcionais. Deixa eu ver se eu gosto daqueles aquelas minhas comparações, essas analogias, né? Para ficar... Eu sou curioso, então eu faço a pergunta do curioso. Nós somos. Agora, seria basicamente assim, um time de segunda divisão, um time pequeno. Veja bem que jogador que você vai falar que você vai colocar. Não, eu já vou no extremo, filho. Já vou no extremo. Um time pequenininho, interior e tal, contratar uma estrela tipo Neymar. Que, claro, no conjunto de um grande time com outros grandes craques, o desempenho dele vai ser extraordinário. Mas, de repente, você coloca com jogadores que não têm, de repente, o mesmo nível técnico, o desempenho dele vai ser prejudicado. Sim. Porque ele não vai poder levar o time todo sozinho. Não vai conseguir. Ele não vai ter a função para que ele foi contratado. Exato, né? é isso. Aí ele vai começar a ir pra balada, vai começar a ter problemas secundários aí. Mas basicamente seria isso, né? Se eu pego um nutriente desse funcional e coloco num produto desse standard, ele de repente não cumpre o papel que não cumpre o papel, não cumpre a função. Não cumpre a função. Então, assim, se a gente analisar aqui, esse produto é um produto super premium porque a composição dele é complexa. Como um todo. Se a gente for analisar a digestibilidade, o que eu tenho aqui de nutrientes funcionais, nutrientes essenciais, eu estou cumprindo com o meu objetivo, que se eu colocar um nutriente funcional aqui, ele vai ter o efeito desejado, ou preventivo ou de tratamento, no caso da dieta coadjuvante, que não é esse o caso. Então, até aproveitando esse gancho aí que eu falei do Neymar, né? O que faz de um produto desse, como a linha M-Line, um produto super premium, não é um ingrediente em si, mas o conjunto da obra, né? Perfeito. Ou seja, a combinação de todos esses ingredientes, né? E a qualidade deles, que quando a gente analisa no final do processo, e também analisando os processos em si, a gente vai chegar à conclusão, não, esse produto realmente, ele tem super premium aqui, não só como um apelo mercadológico. Uma chamada, mas de fato, ele é um comprovado super premium, é Exato, exatamente, Ale. Então, assim, as categorias que nós já mencionamos legalmente falando são 4. Que o Ministério da Agricultura determina, não são questões mercadológicas somente, né? É o econômico, o standard, o premium, super premium. E aqui nós estamos falando de uma dieta super premium, porque, mais uma vez, quanto mais purificado eu tenho em matérias-primas, em ingredientes, em nutrientes essenciais, e no caso aqui falando em funcional, melhor a categoria, a dose que você vai dar vai ser menor porque ele vai converter, a digestibilidade é maior, tal. Mas o alimento super premium, para classificar como super premium, ele tem que ter acima de 85% de digestibilidade. Não é só essa a classificação. Eu tenho que analisar os ingredientes em separado, depois eu faço o todo, né? Vou dar um exemplo. Se eu tenho hoje um paciente obeso, como que eu vou conseguir fazer esse animal emagrecer, esse paciente emagrecer, se eu tiver uma dieta que ela tem quase 90% de digestibilidade, de absorção? Ou seja, para cada 100 gramas que eu dou, 90 ele absorve. Eu não vou conseguir. Ele não vai perder peso. Então, o que eu vou ter que fazer com uma dieta de emagrecimento? Vou ter que colocar um pouco mais de fibra, reduzir a energia, aí eu vejo as bases energéticas. Se eu for traçar se a digestibilidade é o determinante para um super premium, eu não posso ter essa digestibilidade de 90, senão ele não emagrece. Boa, esse é um ponto interessante, que normalmente passa despercebido. Passa. Assim, né? E aí o mercado coloca, uma dieta boa é que tem alta proteína. Uma dieta ruim é que tem digestibilidade baixa. Não é por aí. Eu tenho que analisar a composição e conhecer os ingredientes para saber por que ela foi desenvolvida e para qual é realmente o objetivo dela. Ives, até aproveitando assim todo o conhecimento que você acumulou durante esses anos, né? E a gente está falando aqui com os amigos veterinários, com os zootecnistas,
E, assim, é claro que o marketing, ele vai buscar pescar, né? Ele vai buscar atingir os profissionais de uma maneira geral. Uhum. E há uma responsabilidade na prescrição, porque você está lidando com a vida de um ser, né? De um pet, que representa para aquela família um ente, um membro da família. Um filho. Quando um animal, ele... Um neto. Eu mesmo ganhei uma netinha há 3 semanas, uma gatinha que está com a minha filha. Né? Não, tá aqui a Bia, né? Ali a nossa diretora de imagem está fazendo ali a parte técnica. Tem a cachorrinha, ela chega aqui. A gente teve uma gravação esses dias. Então, filhinha. E é o tratamento, é filha. Então, há uma responsabilidade na prescrição, né? Sim. Então, a minha pergunta aqui, eu acho que é um assunto bem sério, né? É quais parâmetros utilizar para ter segurança na hora de fazer a prescrição, né? Para esse profissional, ele estar seguro, tranquilo de que ele está fazendo uma prescrição que não vai causar nenhum tipo de prejuízo ou malefício, mas pelo contrário, vai ser uma boa prescrição. Perfeito, eu acho que é uma excelente pergunta pelo contexto todo que a gente vem desenhando, né? Eu falo isso junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, ao Conselho Federal, a outras entidades que cuidam da nutrição como uma essência, né? E a questão moral de tudo isso, tanto do profissional zootecnista, médico veterinário, e essa responsabilidade que temos aí um viés técnico por detrás. Né? Para eu elaborar, para eu poder colocar uma fórmula nova no mercado, eu tenho que ter uma base de estudos, uma base de pesquisa para essas comprovações. Eu não posso chegar e fazer aqui uma misturinha do meu achismo, dá lá para ele que vai dar tudo certo, né? Não, eu estou correndo riscos, em erros aí gravíssimos, né? Até, se me permite um paralelo sobre isso, pela comissão técnica do Conselho de São Paulo, que eu a presido desde 2014, já são 8 anos trabalhando junto com essa comissão. Essa comissão foi criada para dar suporte a outras comissões, principalmente na análise de processos éticos de colegas zootecnistas e médicos veterinários, sendo ele RT de uma fábrica ou RT de um hospital ou de uma clínica veterinária. Ou seja, ele elaborou ou ele está prescrevendo, né? E chegava processo para a gente analisar, e na época eu estava como conselheiro, eu fiz a sugestão para o atual presidente do Conselho Federal, que estava na época como presidente do Conselho Estadual de São Paulo, Dr. Francisco Cavalcante, de criarmos uma comissão para dividir essa responsabilidade. E nós criamos essa comissão em maio, junho de 2014, com profissionais de nutrição de várias áreas, da avicultura, da suinocultura, da equidicultura, pet food, ou seja, tentando trazer sui generis, né, para poder realmente trazer essa contribuição diferenciada, visões diferenciadas, né, experiências diferenciadas, praticamente todos da academia ou profissionais que atuantes no mercado com excelente participação e conhecimento. Então, o que nós fizemos? A gente começou a ter denúncias de colegas, né, falando, olha, eu atendi um paciente que a dona fez uma receita porque foi baseada num curso que ela fez, oferecido por um médico veterinário, oferecido por um chefe de cozinha que quis ingressar nessa área. Então, assim, tem muito aventureiro que vem para essa área nossa do pet, e o pet food não escapa. E eu mencionei em outro episódio que nós criamos uma campanha que é Nutrição Responsável pelo Conselho de São Paulo. É mostrar a responsabilidade em várias frentes. Do prescritor, do quem elabora a dieta e do proprietário que vai adquirir a dieta, né? Para a gente não correr erros graves aí que vai prejudicar, talvez, pro resto da vida, a saúde desse animal. E aí, qual foi a nossa sugestão da comissão para a diretoria do Conselho de São Paulo? Vamos convidar alguns RTs dessas empresas que estão chegando com esse viés caseiro, industrializado ou com um viés natural, para a gente entender como que trabalha, como que desenvolve o produto, qual é a garantia que eles estão colocando um produto no mercado e vai garantir a saúde do animal e benefícios. Que não vai ser uma bomba relógio, né? Que eu dou hoje, o animal tá bonitinho, e daqui 1 ano, 6 meses, 2 anos, esse animal vai ter um decréscimo na saúde dele, né? Olha, eu vou dar aqui um exemplo, né? Chegou um colega que foi convidado, né? Literalmente assim, como se eu estivesse caindo num caminhão de mudança.
perdido. Completamente né? perdido. Eu não sei por que me chamaram aqui e tal. Foi descrito. Você está vindo porque você é RT. Nós estamos convidando para você explicar um pouco como você trabalha. Não foi uma inquisição. Porque todos nós lá, como cientistas, né, professores, profissionais da área, a gente queria entender até para evitar julgamentos equivocados, né? Essa indústria não trabalha bem, trabalha, né, de modo equivocado e tudo mais. Não, vamos trazer para a gente ter um entendimento como que é feito esse trabalho, se o alimento que estão propondo no mercado, ele tem uma segurança para uso. Bom, você imagina, eu fui RT de empresa no mercado brasileiro durante 16 anos. Desde a recepção da matéria-prima até a saída do produto acabado e o produto no mercado, eu tinha que estar ciente disso. Pode falar o nome da empresa, 16 anos. 16 anos na Royal Canin, aqui no Brasil. Empresa que eu estimo muito, que deixei muitos amigos lá e temos muitos amigos, né? E uma escola de trabalho. E aí, o que acontece? Em conexão direta com o Ministério da Agricultura, em conexão direta com as entidades de classe, com a academia, para ver se a gente está seguindo o caminho certo. Né? Qualquer sacaria, qualquer meio quilo, qualquer amostra grátis que sai, é sua responsabilidade como RT da empresa. Né? Assim como o RT do hospital veterinário, o RT da indústria de alimentação e nutrição animal, RT do consultório, RT do que for. Você é o responsável técnico, é o seu nome que está lá em jogo, é a sua profissão, né? É o seu diploma, sua a sua carreira, sua reputação. Sua carreira. E assim, não vamos assinar qualquer documento para ir lá só receber o valor na conta no final do mês. Entenda onde você está indo, né? Vamos questionar como que isso... Por que você chegou lá? Por que eles precisaram de você? Você vai dar só o seu nome, o seu número de CRMV para ser algo a mais lá para eles e você não ter uma segurança de trabalho e nem saber o que faz? Infelizmente, esse colega chegou, nós perguntamos sobre o processo fabril, como que ele desenvolveu a fórmula. Primeiro que a fórmula não foi ele que desenvolveu. Veio de alguém, que ele também não lembrava quem era. E aí, como é que é o processo fabril? Não, eu desconheço o processo fabril, tal. A hora que ele começou, assim, não ter respostas, e não era, mais uma vez, não era uma inquisição, a gente queria entender como ele trabalha. Ele falou, olha, eu acho que eu vou passar ali e já vou pedir baixa no meu nome como RT. Nossa, ou seja, é isso, hein? e nós não estamos falando no profissional recém-formado que se sujeita porque eu estou procurando um emprego, eu preciso achar um emprego rapidamente e tal. Às vezes são profissionais de longa data que estão no mercado e acabam tendo esse comprometimento, né? Então, assim, independente de quanto tempo você tem de profissão, você é estudante, já tem que ter essa visão. Eu não vou comprometer o meu nome, minha carreira, para algo que eu não tenho conhecimento ou que não haja uma idoneidade por trás do que eu vou fazer. Porque são dois aspectos, né? Você está construindo a sua carreira, Sim. construindo o seu nome como profissional e também, de repente, dependendo dos rumos que essa sua assinatura vai levar, né? Um alimento vai chegar no potinho de um cãozinho, de um gatinho. Porque tem a sua assinatura lá, Sim. atestando que isso está permitido. Você está dando o seu aval. Sim. E esse animalzinho, esse pet, ele vai ter consequências, né? Exato. Se for um bom alimento, ok, ponto para você, Sim. você acertou. Sim. Agora, se você desconhece a formulação, desconhece os processos fabris, não tem nenhuma ligação mais profunda a não ser a sua assinatura, você pode, inclusive, causar tristeza de muitos lares, muitas famílias, né? Sim. Por conta de problemas com Sim, os e pets. um exemplo é eu estar aqui hoje com você. Eu não vim aqui de peito aberto sem conhecer o que a gente tem aqui do meu lado, né? Eu analisei aqui antes de poder conversar com você para ver se eu estou de acordo com o que está aqui dentro, né? É verdade. Então, assim, é isso que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Essa questão de questionar, você disse que é curioso, eu também sou curioso. Então, assim, nós temos que investigar antes de pisar no lugar para ver onde que a gente está pisando. Eu acho que, bom, isso que você comentou agora está muito dentro aqui do que seria a minha última pergunta, né? Como superar o marketing, né? Como ir além do marketing, não ser fisgado por algum apelo mercadológico, algum apelo de marketing na hora de fazer as suas escolhas, as suas prescrições, por exemplo, né? Então, tem muito a ver com isso, né? Conhecer a essência. a essência. Quem que elaborou, quem que é o RT,
qual a idoneidade dessa marca, né? Quanto tempo de mercado, né? Então, assim... Porque assim, desculpa, porque no caso, por exemplo, da Matsuda, né? A gente está falando aqui, e citando como exemplo a linha M-Line, a gente tem mais de 20 anos na linha PET, porém, o histórico da empresa em outros segmentos em que ela é líder de mercado já remonta a mais de 70 anos. Então, essa questão de uma empresa romper a marca, por exemplo, no Brasil, você sabe, né, Ives? Romper a marca dos 60 anos já é assim uma coisa, são pouquíssimas empresas que conseguem. Então, só essa questão de uma tradição de mais de 7 décadas já é um dos parâmetros. Sim. Né? Tem outras coisas. Outro parâmetro, né, Ale, desse atual momento, né? O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos comunicando com a classe profissional. Exato. Olha a preocupação da empresa em levar essa informação para os profissionais. Olha o cuidado, né? Porque a gente poderia ir por esse viés comercial, só colocar o produto no mercado e tentar vender. Mas não é isso. Né? Estamos gerando conteúdo, informação. Né? Essa preocupação é outro nível do global que traz para o profissional. Né? Poxa, maravilha. O tempo passa, o tempo voa. O nosso podcast já vai chegando ao final. Sim. Oi, Ives, obrigado mais uma vez por mais essa edição. É sempre muito bom receber você aqui. Eu, na verdade, fico assim, muito feliz porque eu tenho uma verdadeira aula aqui, né? Como eu não sou técnico, mas sou curioso, então eu gosto realmente de aprender. Ale, é recíproco com você, com todos aqui que nos ajudam no bastidor também, né? E com toda a diretoria e os colaboradores da Matsuda, agradeço muito aí pelo carinho de vocês. Tá certo. Bom, e você que esteve com a gente em mais este episódio do Clube MVET Podcast, obrigado pela sua companhia, muito obrigado realmente pela sua audiência. Acompanhe os próximos episódios e siga a gente também nas redes sociais. Um abraço, tchau!